Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao podcast Antiga e Conexões. Somos um grupo de estudo e pesquisa dedicado à antiguidade greco-romana e às suas recepções. O grupo nasceu na Universidade Federal do Paraná, sob coordenação da professora doutora Renata Sena Garrafoni. Reúne estudantes da graduação e pós-graduação em História. Nosso trabalho, no entanto, vai além da universidade. Buscamos uma abordagem interdisciplinar e queremos dialogar também com o público em geral. Para isso, divulgamos nossas pesquisas em nosso blog, nas redes sociais e agora também nesse podcast. No último semestre, investigamos o mito de Orfeu e suas recepções na música e no cinema. E foi justamente essa experiência que nos inspirou a criar mais um espaço de divulgação científica. Então, fiquem com a gente para conhecer nossos membros, nossas pesquisas e descobrir novas conexões entre o mundo antigo e o presente. Eu sou a Renata Cristina e vou estar apresentando este episódio hoje. Nossos convidados são o Guilherme Bon e a Isabela de Oliveira. Primeiramente, eu gostaria que vocês se apresentassem um pouco e apresentassem o que levou vocês a estudar História Antiga. Então, se o Guilherme quiser começar respondendo. Bom, então, para resumir um pouco a minha pesquisa, eu estudo a recepção da antiguidade na obra do escritor argentino Jorge Luis Borges. Como eu disse, desde a minha graduação eu meio que mantenho o mesmo tema. O meu foco de interesse no momento é entender como o autor trouxe para pensar a própria América Latina e a contemporaneidade do século XX, a partir de questionamentos políticos, filosóficos e tudo mais, de concepções da mitologia antiga greco-romana. No caso, eu estudo a figura do Minotauro e como que, então, Borges usou isso para pensar seu próprio país, ali, o momento que ele vivia e quais os desdobramentos críticos possíveis a partir disso. Para responder como eu comecei a estudar a história antiga, como que surgiu esse meu gosto, é uma pergunta bem difícil. Acho que é uma coisa que volta meio que na minha infância, assim. Eu sempre gostei de desenhar muitas coisas, e aí eu desenhava muitos filmes que eu via na TV. E aí os meus preferidos eram os filmes antigos, assim, o Escorpião, o Rei, a Múmia, todos os filmes, o Zorro, filmes que fossem históricos, assim, eu já pegava meu caderninho lá e começava a desenhar. Aí depois eu descobri que na casa da minha avó tinha uma enciclopédia ilustrada gigantesca, assim, aí eu abria as páginas, começava a desenhar armaduras medievais, um monte de coisa que eu via lá. E aí eu fui mantendo esse meu interesse pela história, digamos assim, Depois eu tive interesse por coisas medievais, por questões indígenas também. E aí essa questão da história antiga em si, acho que foi uma coisa meio que de ensino médio, assim, Tanto por a gente ver no ensino médio Platão, Aristóteles, essa questão da filosofia era uma coisa que me chamava atenção, Eu sempre gostei de ciências humanas, essas coisas, assim, E aí, então, não sei se eu posso atribuir a isso exatamente, Mas tem aquela música do Baco Exu do Blues, que é Minotauro de Borges. Foi com essa música que eu descobri o Jorge Luis Borges, que é o autor que eu estudo hoje. E aí eu sempre fiquei com isso na cabeça, esse conto sobre o Minotauro. E aí acho que foi que despertou essa coisa mesmo, que eu gostava muito de história antiga, Nesse momento eu tinha recém-iniciado a graduação, e aí eu tive aula com a professora Renata, de Antiga 1 no primeiro semestre, e aí eu logo fui capturado e percebi que eu não ia mais sair disso. Então, depois desse momento aí, eu já fui, depois do primeiro semestre, eu já fui conversar com a professora e tudo mais, já tive essa minha ideia de estudar recepção em Borges e tudo mais, e acho que é isso, e estou aí até hoje nesse mesmo caminho. Muito bom, obrigada, Guilherme. E você, Isabela? Então, na verdade, primeiramente, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que período vocês estarão ouvindo isso. A minha história é bem mais sem graça que a do Guilherme, na verdade, porque eu, desde pequena, gostava de ler bastante também, sempre gostei de ler fantasia, umas coisas meio, assim, com magia e tal.
mas nunca levei muito a sério. Aí, mais ou menos no ensino médio, que eu comecei a perceber, tipo, nossa, eu acho que eu gosto muito de história e por razões, assim, parece uma grande fofoca. Então, é muito minha cara. Eu falei, nossa, realmente é isso que eu quero fazer. E logo que eu comecei na graduação, eu estava lendo uma ficção histórica do Eduardo Spohr, que é sobre o São Jorge, né? Seria uma ficção histórica no período romano, sobre quem teria sido esse santo e tal. E eu lembro que eu gostava muito, porque também parecia uma grande fofoca. E também estava nessas aulas de história antiga, tudo. E eu estava gostando muito. Eu percebi, tipo, nossa, realmente eu quero fazer algo em história antiga. Só que eu não sabia muito bem o quê. E aí, lá no terceiro semestre, eu acho, que eu fiz uma disciplina com a professora Renata, de laboratório, que a gente trabalhou o Satyricon. Então, aí eu falei, nossa, realmente, eu gosto muito de literatura, eu gosto muito de história, acho que daria para fazer algo legal. E daí eu conversei com a professora Renata, ela me mostrou o Asno de Ouro, né, do Apuleio, que é muito minha cara, assim, eu amo esses livros com magia, essas coisas, e então eu comecei uma iniciação científica em 2023, se não me engano, sobre as mulheres que usam magia no Asno de Ouro. E daí depois o meu TCC eu emendei nesse tema, né, e fiz daí já mais para o lado de uma história noturna, né, da antiguidade, que é mais ou menos onde eu pretendo continuar. Mas é mais nesse sentido, assim, eu estudo o Apuleio daí, né, e essa questão das mulheres e magia, que é o que mais me chama a atenção. Eu acho que é isso, é bem menos bacana, eu acho, mas... Não, eu acho que a forma como os dois se envolveram são muito interessantes, assim. É interessante que vocês trouxeram a questão da infância, tanto como o Guilherme falou, mas como você falou também dos livros de ficção. Eu acho que eu também tive muito interesse em história antiga a partir dessa época, assim, da infância, é bem importante. E agora, a segunda questão, ela já é um pouco mais específica, que é como que você se envolveu com a pesquisa, no caso, falando sobre o Orfeu, e como foi para vocês desenvolver o tema específico de vocês. Bom, acho que para mim foi uma coisa meio de interesses pessoais, assim, que acabaram vindo a calhar ao mesmo tempo, assim, né? Vieram ao encontro de temas. Que foi, assim, eu sempre fui meio ruim de escolher temas, propor temas, né, para as nossas discussões aqui internas e tudo mais, mas eu sempre tentava conectar com alguma coisa que eu estava estudando ou que eu gostava ali no momento. E aí a questão, né, do mito do Orfeu foi no momento que eu estava fazendo uma disciplina, agora da pós-graduação, sobre estudos raciais. E aí foi uma coisa que eu estava bem interessado ali, né, pensando como... Nós, enquanto pesquisadores e tudo mais, a gente precisa ter um compromisso crítico com essas questões, né, sobretudo no Brasil e tudo mais, que é uma coisa bem importante. E aí meio que surgiu, né, essa ideia no nosso grupo ali, dessas pesquisas sobre o Orfeu. E aí, então, por ter essa questão do cinema, dessa questão visual, né, como vocês falaram no outro episódio da performance, que era uma coisa que vinha muito a público assim, no Brasil, eu imaginei que era uma boa oportunidade de tratar um pouco dessas questões que, às vezes, elas ficam um pouco escondidas. E aí eu comecei a pensar, então, como é importante para a gente, enquanto pesquisadores, ter esse posicionamento crítico, né, e pensar essas questões, ainda mais por a gente estar no Brasil e tudo mais, né, ter essa responsabilidade de intelectual, de figura, em certa medida, pública também, né, a gente precisa ter esse posicionamento. E aí, então, acho que o mito do Orfeu apareceu, né? Eu já tinha visto algumas coisas sobre o filme de 1959, fazia pouco tempo, assim, e eu tinha até vontade de ver o filme, mas não tinha parado para ver realmente, né? E aí eu pensei que seria, então, uma boa oportunidade meio que de juntar essas coisas, assim, e ver como que eu poderia repensar algumas questões de formação de identidade nacional brasileira, né? Ainda mais nesse metade do século XX. Daí eu pensei que, nesse momento, com o que eu estava ali já pensando, essas questões raciais, seria uma boa oportunidade, né? Então, eu logo meio que me prontifiquei ali, né? Me candidatei a pesquisar sobre esse tema. E aí, então, eu fui conectando com umas bibliografias que não só eu estava lendo na disciplina que eu mencionei, mas também umas
leituras que eu estava tendo no momento. E aí foi vindo isso, assim. Acho que é uma coisa que às vezes fica um pouco escondida, assim, não tão falada, né? Por o cinema ter essa coisa mais pública e tudo mais, assim, às vezes acaba passando um pouco batido essa parte crítica. E aí eu percebi, né, como essa questão do mito tá por trás da imagem ali, mas tratando de populações racializadas no Brasil, acho que aí foi que deu o meu envolvimento, assim, que eu acho que precisava ser falado sobre isso. Mas acho que, em resumo, assim, seria isso, né, o meu envolvimento inicial, pelo menos, com esse tema em específico. Sim, muito obrigada, Guilherme. De fato, é muito importante, afinal de contas, a gente sabe que esse filme teve uma grande circulação, ganhou um Oscar e meio que representou o Brasil para fora do nosso território. Então, eu acho que essas críticas e essa posição é extremamente importante e fundamental. Eu acho que fazer um trabalho sobre isso sem tocar nesses pontos seria terrível, assim. Então, muito obrigada. E você, Isabela? Então, no meu caso, quando a gente começou a ver temas, né, eu logo fui também para as minhas áreas de interesse, então eu fui tentar procurar livros, músicas, filmes, enfim, que falassem sobre. E eu achei alguns sambas enredo, né, de escolas de samba que utilizaram o tema do Orfeu. E aí, quando a gente começou a falar sobre o Orfeu, o Guilherme trouxe essa questão da identidade, né? E depois que eu assisti o filme, me veio essa questão, porque no filme é muito atrelado uma coisa à outra. Então, o samba é muito presente. Então, inclusive, considerando, né, que é um filme que não foi... não é um diretor brasileiro, né? Isso mostra mais ainda aquela ideia do Brasil como o país do samba, né? E como isso está ligado ao morro, à favela, enfim. Isso me chamou muita atenção. Então, de certa maneira, né, como uma coisa está atrelada à outra, e também com essa questão da racialização, né? Então, quando a gente vai falar de uma coisa, a gente também está falando de outra, né? Então, foi uma coisa que acabou me chamando bastante atenção. Não só pelo filme, né? E na época eu também estava fazendo uma disciplina de laboratório também. Era um pouco diferente, né? Era uma outra pegada, mas a gente estava falando bastante sobre a música, principalmente um pouco antes da ditadura militar, então a bossa nova, mas também a importância que o samba teve durante esse período, pré-ditadura, tudo. Então eu fui meio que ligando uma coisa na outra, também fui pegando essa bibliografia e tentando fazer essa relação de fato, né? Então, acho que foi mais ou menos por isso. Tentei trazer um gosto que eu gosto bastante, a música como um todo, e essa questão da identidade que eu acho que acaba sendo super pertinente também, né? Dentro desse universo ali que a gente começa a ver, né? Do filme. Sim, de fato, e continua sendo importante até hoje, porque a questão do carnaval e do samba ainda é a forma como o Brasil muitas vezes é visto e pensado a partir de outros territórios que não são, no caso, o Brasil. Então, tem muito esse estereótipo. Então, é bem interessante. Obrigada, Isabela. E vocês poderiam explicar um pouco melhor como que foi os textos que você escreveu para o blog, os passos da pesquisa, uma questão assim mais metodológica? Bom, então, quando a gente estava fazendo ali as pesquisas iniciais sobre a temática, né, para a gente começar a debater o que ia ser escrito e tudo mais, a gente passou por um período, né, de ler ali a própria peça do Vinícius de Moraes, tentar entender um pouco melhor de onde que surgiu esse teatro que depois virou filme. E aí eu fiquei muito interessado em tentar ver meio que estava por trás, assim, nessa questão de por que esse mito estava sendo usado e com qual intenção ele estava sendo usado no contexto brasileiro, né? O que o Vinícius de Moraes viu que ele poderia encaixar ali. E aí eu acabei percebendo que tem umas coisas meio controversas ali, né? Do Vinícius de Moraes na própria fala dele e na constituição da peça, que tem a ver, né, com essas populações da favela, de quilombos e tudo mais, que, se eu não me engano, ele fala algo que os negros da favela têm o culto dionisíaco do samba, como se fosse a festa ali, mas eles não chegaram no culto apolíneo da razão, digamos assim, né? Então ele meio que retoma esse estereótipo assim do carnaval, do samba,
ser essa questão do negro viver nessa vida feliz e uma vida meio alienada, assim, meio desprovida de senso crítico, digamos assim, né? E aí, até pelo momento histórico que ele escreve isso, assim, que é bem no meio ali do século XX, né? É uma questão que ela se funde, digamos assim, com um movimento intelectual brasileiro que estava tentando ali reescrever uma nova história brasileira, digamos assim, e produzir de fato uma identidade nacional, né? Então vem muito de alguns anos antes, né? Mas continua muito nesse meio de século questões de democracia racial e tudo mais, desses intelectuais tentando meio que disfarçar ali, dar um fim outro para o racismo, falando como se a sociedade brasileira fosse isso mesmo, fosse essa festa e que não tivesse os problemas deixados, né, pela escravidão, pela colonização e tudo mais, assim. Então aí isso, né, foi o que eu quis trazer ali nos textos. E aí eu também, né, tenho me aproximado tanto nas minhas pesquisas por estudar questões de América Latina e tudo mais, tenho me aproximado bastante de leituras que são decoloniais, pós-coloniais. E aí, como eu falei, né, na disciplina a gente estava lendo algumas coisas antirracistas ali e tudo mais, assim, umas posturas críticas. E aí foi que eu fui meio que fazendo essa junção das coisas ali para desenvolver o texto, né, a pesquisa individual, digamos assim. Então, para dar uma forma, digamos assim, né, nisso tudo que eu estava pensando ali no momento, eu pensei em estruturar esse caminho, digamos assim, né, ou essa rede que seria pensar como que o Vinícius de Moraes e outros ali no momento, nessa figura de intelectuais e de formadores de opinião pública, né, amplamente lidos e circulados, eles estavam, ao mesmo tempo, construindo essa identidade nacional com isso, mas também relendo essas coisas que já faziam parte do repertório dessa educação mais tradicional, né? Que aí sim entraria essa recepção que eles estão fazendo do mito antigo e tudo mais. Então, foi meio que fazer esse arco, assim, tentar entender como que o mito antigo aparecia como aquilo que era apropriado para ele poder dar essa cara que ele queria para o filme ali. Para o filme depois, né? Mas para a peça, no caso. E aí também, né? Depois todas as questões envolvidas no filme, o Oscar ter ido para a França, a questão ao mesmo tempo, os atores do filme serem do Teatro Experimental do Negro, do Abdias Nascimento. E aí tem uma série de questões que renderiam muita discussão, mas eu acho que, em resumo, esse foi mais ou menos o caminho que eu tentei percorrer para escrever o blog ali, a pesquisa individual, digamos assim. Tá certo, obrigada, Guilherme. As referências com certeza estão nos seus textos e vocês vão poder acessar no nosso blog. E você, Isabela? O que eu pensei mais foi a partir do filme de 59, né? Porque lá depois, quando tem outro filme do Cacá Diegues, é gravado um samba enredo, tudo, do carnaval mesmo, acho que de 98, se não me engano, para o filme. Então, e são temas, o tema do Orfeu aparece até hoje no Carnaval do Brasil, né? Então, não só pensando como esse mito foi apropriado para o período, mas como que ele continua sendo utilizado até hoje, né? Porque, realmente, eu vi algumas críticas, até o próprio Abdias depois, né, faz uma meia-culpa, né? Tipo, realmente, o filme romantiza muito, principalmente a questão da favela como, é um povo muito alegre, então eles cantam praticamente o filme inteiro, o samba está sempre ali presente, o carnaval também, o próprio fato de ter o carnaval já é muito disso, né? Então, como que isso vai sendo construído dentro dessa identidade, tudo, mas também por que até agora você continua utilizando essa questão do Orfeu, do mito, para trazer isso numa escola de samba, né? Então, foi mais ou menos isso que eu tentei trazer, também trazendo uma bibliografia que eu já tinha, também, sei lá, acho que em Brasil 3, que a gente vê também sobre essa questão de construção de identidade nacional, tudo, e trazendo essa relação. Eu gosto muito do tema da música, então, para mim, foi muito tranquilo. Eu gosto muito de trabalhar com isso, eu acho muito legal. E eu acho que, principalmente, o samba enredo traz muita coisa pra gente, né? Eu acho que é uma coisa que a gente, às vezes, passa meio batido, né? E, principalmente,
também tem, né, muito do samba enredo ser um pouco contraditório, porque num ano você vai ter uma coisa e no próximo ano pode ser totalmente o oposto do ano passado, mas também tem isso. Então, eu acho que são muitas nuances ali para serem estudadas, né, mas que eu acho que também vale a pena ser revisitado, e foi isso que eu tentei trazer também de uma maneira... A gente não responde tudo, né, a gente não dá 100%, mas a gente tenta. Então, acho que mais ou menos isso. Tá certo, muito obrigada. Bom, agora a última questão, embora eu acho que vocês já pontuaram muito do porquê é importante a gente continuar estudando história antiga hoje em dia no Brasil, eu gostaria que vocês respondessem de um ponto de vista mais pessoal, não precisa ser só articulado a questão do Orfeu, mas o porquê que para vocês é importante estudar a história antiga no Brasil hoje. Então, Guilherme, se quiser começar. Certo. Acho que ao longo da minha pesquisa, assim, que eu fui desenvolvendo um pouco mais de senso crítico, né, sobre essas questões de recepção, né, que é imaginar como esse passado greco-romano ele é instrumentalizado e utilizado ainda hoje, eu fui percebendo assim o quão massivo isso é, o quão volumoso é, né? Às vezes a gente, por exemplo, passa pela escola, passa por conhecimentos mais gerais e a gente não acaba percebendo que existe efetivamente um uso do passado ativo, assim. Essa questão do uso da antiguidade greco-romana são escolhas feitas para propostas da modernidade, assim. Então, isso eu acho que foi o que eu mais fui percebendo, não só ao longo da minha pesquisa, né, mas tendo interesses variados sobre essa questão de história antiga. Então, a história antiga ela é muito presente, muito mais do que a gente imagina, assim, não só na nossa sociedade, né, mas no mundo afora, digamos assim, né? Então, às vezes, parece que é um conteúdo muito findo em si mesmo, né? Para que eu vou estudar a história antiga, Grécia e Roma aconteceu há tanto tempo? Ou fica uma coisa meio que esvaziada de sentido, né? Esse negócio de faz muito tempo, então não tem por que a gente estudar. Ou então fica meio que um conhecimento anedótico, assim, uma coisa meio lúdica. Eles naquele tempo faziam isso, olha que curioso. Só que eu acho que a gente precisa sair um pouco da questão do curioso e pensar a questão crítica. Então, acho que, como eu falei, os exemplos são inúmeros, mas acho que no momento que a gente vive, assim, um cenário global, político, essas questões de recepção elas continuam reaparecendo, né? Por exemplo, esses tempos eu vi uma notícia do Donald Trump falando que todos os edifícios oficiais dos Estados Unidos de instituições nacionais deveriam ter arquitetura neoclássica e ter colunas classicistas e tudo mais. Então, assim, pode parecer algo meio banal, assim, né? O que a coluna do prédio lá dos Estados Unidos vai mudar na sociedade, digamos assim, efetivamente, né? Mas a gente precisa lembrar que, como isso é também construtor de discursos, essas noções que seja das colunas gregas, de qualquer coisa, elas carregam propriamente proposições de ordem, de pureza, de racionalidade, que são coisas que se aproximam muito de ideologias da extrema-direita, que o fascismo é um exemplo mais repetido, mas que a gente não pode esquecer também, né? O Mussolini fazendo 1 milhão de coisas lá, de temas, né, romanos, os palácios e tudo mais. Eu acho que isso acaba, assim, não fugindo do Brasil, né? A peça do Vinícius de Moraes é um exemplo disso, mas são coisas que vêm para a gente até hoje. E, assim, é uma coisa que também, né, não só é uma coisa institucionalizada ou um conhecimento acadêmico, mas é uma coisa que, às vezes, a gente consome sem perceber, né? Por exemplo, a literatura infanto-juvenil é uma coisa que é carregada de exemplos, por exemplo, Monteiro Lobato com o Minotauro. Tem uma série de recepções, a própria questão do Percy Jackson é uma coisa que circula muito. Acho que, assim, a gente precisa, ao mesmo tempo, entender da onde vêm essas recepções, né, como elas estão sendo usadas no Brasil, no mundo inteiro, e também pensar meios de resistência a isso, né? Eu acho que também, ao mesmo tempo, a gente pode pensar como que a antiguidade nos dá material de resistência para isso, né? Acho que a gente precisa desatrelar um pouco essa ideia de que grego e romano é só essa parte da extrema-direita, essas partes normativas, né? Essas coisas mais
ideológicas e tudo mais, e pensar como que a gente pode pensar outras histórias possíveis, né? Trazer para a própria educação, pela história antiga, outras questões de identidade e tudo mais que a gente pode meio que combater, assim, né? A gente não pode esquecer que o estudo da história também é um campo de batalha muito forte, e a gente, inserido nisso, tem que todo o tempo estar se posicionando, buscando meios de combater essas ideias extremistas, totalitárias, e acho que é um pouco isso, assim, acho que essa é a importância de estudar a história antiga, que às vezes acaba ficando um pouco esquecida, digamos assim. Tá certo, eu concordo muito com você. Eu acho que você tocou em pontos fundamentais sobre a importância dos estudos de história antiga no Brasil hoje, e o dos estudos de recepção, mais especificamente, que realmente é necessário. E no seu caso, Isabela? Também penso muito parecido. Acho que o que eu penso muito é essa ideia do rompimento com o que seria até um ensino meio tradicional de história antiga, sabe? Pelo menos na minha época de escola era o que a gente via. Hoje em dia eu não sei, assim, com certeza, mas os gregos eram os que pensavam, faziam filosofia, e os romanos eram os que lutavam. Então, você tem ali, sei lá, uns filmes gregos de algumas batalhas muito específicas, e todos os filmes romanos é gladiador, é aquele homem muito viril, nossa, macho alfa, né? E eu acho muito legal, porque, no meu caso, como eu estudo literatura, você pega, sei lá, o Petrônio, desconstrói muito essa ideia. O Apuleio desconstrói muito essa ideia. Então, você tem visões muito diferentes daquele passado, né? Que é o que o Guilherme falou, são disputas, né? Um terreno de disputas. E é uma coisa que a gente vai ver não só numa sala de aula, né? Tipo, ano passado lançou o segundo filme do Gladiador, né? Então, todo mundo já ouviu falar, pelo menos, do filme do Gladiador. Então, é uma coisa que tá na memória das pessoas mesmo, né? Apesar de, pode não saber muito sobre Roma. Mas tinha Gladiador, porque você pode ter ouvido falar do Gladiador, enfim. Sempre tem alguma conotação. E, normalmente, é levada por esses ideais políticos, né? Normalmente é nesse quesito. E, hoje em dia, também, a gente vê muito essas questões dos usos do passado, que é muito presente. Eu lembro de ter visto, ano passado, um vídeo de uma pessoa falando que os brasileiros são descendentes do Império Romano. E daí ele faz toda uma digressão para explicar do porquê que os brasileiros são descendentes do Império Romano. Tinha coisas assim que, ok, ele falava assim, beleza, historicamente ele estava correto, mas tinha coisas assim que era absurdo, absurdo. Eu lembro que ele misturou a Idade Média com Idade Antiga, ele fez ele colocou tudo na mesma coisa e falou, é isso, tomem. E as pessoas, muitas vezes, acreditam nesse tipo de conteúdo, porque é um conteúdo simples, o cara está explicando de uma maneira muito simples, e às vezes nem percebem, né? Então, são coisas que nem o Guilherme falou, tá muito presente. A gente pode não saber, pode não se dar conta, né? Mas está muito mais presente do que a gente imagina. Essa questão do filme, essa questão do Orfeu. A gente tem desfile de carnaval todo ano. A gente também ouve samba-enredo, mesmo sem querer. Às vezes você tá ali, tá implícito, mas você tá consumindo aquilo, né? Eu fui assistir Gladiador 2, tá? Mas, assim, você tá lá consumindo, você tem um filtro crítico, mas você está consumindo esse tipo de coisa. Mas e quem não tem o senso crítico? Quem não tem o filme crítico vai receber aquilo de que maneira, né? Então, eu acho que, ultimamente, esses usos do passado têm sido muito mais... Tem pegado muito mais forte, e acho que tem sido rememorados, né, igual com o Trump. A extrema-direita tem se utilizado muito, né, sobre Roma, Grécia, eu chamo muito assim, essas coisas de mania de grandeza, sabe? Porque são povos antigos que deram certo, entre aspas, né? Então você tem que copiar, e é tudo muito grande, é tudo muito magnânimo, assim, tudo deu certo. Eles são o espelho que a gente tem que seguir. Então, eu pelo menos gosto muito de, por exemplo, trazer o Petrônio, trazer o Apuleio, porque você tem um contraste muito grande. Tipo, beleza, são civilizações de um jeito, mas será que são realmente dessa forma? Será que é só isso? Você vai reduzir ao povo romano a um gladiador? E será que você está reduzindo de uma maneira correta? Acho que não. Então, acho que a história antiga está aí para
desconstruir muitas coisas também e trazer um novo olhar sobre coisas que já estão muito perpetuadas também, né? E estão sendo utilizadas de uma maneira absurda, né? Pela extrema-direita. Sim, infelizmente, no contexto que a gente está passando, está vindo muito à tona mesmo. E eu achei muito interessante você ter falado da questão de educação, porque, de fato, é aí que a gente pode construir um senso crítico para pensar nessas recepções que a gente tem no dia a dia sobre a história antiga mesmo. Enfim, também gosto muito do Satyricon, é divertidíssimo e mostra uma outra Roma que não é essa dos gladiadores absolutamente hollywoodianos, assim. Enfim, obrigada, Isabela. E obrigada a todo mundo que escutou esse podcast. Se você gostou da nossa conversa, acompanhe o Antiga Conexões também nas redes sociais. Estamos no Instagram, @AntigaConexões, e no YouTube. No nosso blog você encontra os links, materiais e referências mencionados nesse episódio. Fiquem ligados nas novidades e até a próxima!